cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado é o nome do Senhor, né? Nós somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de nós meditarmos na palavra do Senhor, de nós falarmos do amor do Senhor. Nesse dia, eu gostaria, de nós estar meditando alguns versículos da parte do Senhor para a nossa vida, principalmente para nós mulheres, né? O Senhor, Ele colocou em meu coração esse estudo que o Senhor me deu e eu decidi, compartilhar. Eu creio que muitas mulheres talvez não vão aceitar, algumas vão questionar, mas é a palavra de Deus, né? São os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Se nós queremos ter uma vida próspera e abençoada, nós devemos obedecer à palavra do Senhor. Então eu quero, eu anotei os versículos aqui, porque senão muitos versículos, eu não ia lembrar, então eu anotei e nós vamos meditar. O primeiro versículo que nós vamos meditar, ele se encontra em Provérbios capítulo 14. Um versículo muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: toda a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Quem já não ouviu falar sobre ser sábia? Seja uma mulher sábia. Qual de nós que não escutou isso, alguém dizer para nós, não seja uma mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica sua casa, a tola derruba. Louvado o nome do Senhor. E nós precisamos sim ser mulheres sábias, ser mulheres que estão de acordo com a palavra de Deus. Só que aí tem uma questão interessante sobre a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos ser edificados sobre a rocha. A rocha, ela é Jesus. Então a nossa casa ela é edificada sobre a rocha. Trazendo para a família, dentro de um âmbito familiar, significa Jesus, ele é a rocha. A casa está fundada sobre esta rocha para ela não cair. Mas aí veio o quê? Um alicerce, tem que ter um alicerce. Quem é o alicerce dessa casa? Espiritualmente falando aqui no âmbito familiar. O alicerce desta casa é o marido, o esposo. Ele é o principal que começa a casa. Que a casa precisa ter um bom alicerce para ela suportar, para ela estar firme. Uma casa com um alicerce bem feito, as suas paredes não vão cair. Mas se o alicerce não estiver bem feito, não tem como você edificar uma casa sem ter um alicerce. Então é isso que a palavra do Senhor fala conosco, mulheres, vocês são mulheres sábias, então edifica, mas vocês precisam o quê? De um alicerce. Não adianta o homem falar assim, não, a missão é da mulher, a mulher vai edificar, então a responsabilidade está sobre a mulher. Essa casa vai fluir se a mulher estiver na frente, se a mulher for sábia. Só que se a mulher for sábia, mas não houver alicerce, não tem como edificar. Então a mulher, ela edifica, mas quando tem o alicerce, aleluia. Tá vendo que a mulher, ela precisa do alicerce? Não é a mulher que é o alicerce, não. A mulher edifica. A mulher, o quê? Ela levanta, a mulher, ela auxilia, a mulher, ela cuida, ela zela deste lar. Então, uma casa que tem uma mulher sábia, que tem o alicerce, que é o esposo, que é um homem que está ali sabendo qual é o seu papel, porque nós não falamos sobre moleques, porque existe muitos moleques. Homem é diferente, o homem, ele sabe qual é a sua responsabilidade. O homem, ele sabe que ele é o provedor, que ele precisa prover para este lar, para esta família. Ele sabe que é a responsabilidade dele, cuidar, proteger, zelar, não somente espiritualmente, mas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. O homem, ele precisa ser esse alicerce que sustenta esta casa, para que esta mulher possa edificar. Então, um trabalho em equipe.
Uma casa só vai ser edificada se o alicerce estiver fortalecido, se tiver esse alicerce, e esta mulher sabe que vai edificar, que vai cuidar, que vai zelar, né? Louvado o nome do Senhor. Então é o nosso papel como esposa sabermos que nós precisamos edificar sobre um alicerce. Nós não estamos à frente do alicerce, mas nós estamos sobre esse alicerce que nós precisamos, né? Porque senão, se nós não tivermos sabedoria para edificar, então o que vai acontecer? Vai derrubar. Por quê? Porque a mulher sábia edifica, mas a tola destrói, derruba. Então, se nós não pedir ao Espírito Santo de Deus a sabedoria para que nós possamos edificar a nossa casa, ela vai ser destruída. Por quê? Porque nós precisamos saber qual é o nosso papel. Qual é a função da mulher dentro de um lar. Às vezes tem muitas mulheres que estão preocupadas com a sua vida financeira, né? Com o seu rendimento financeiro. Mas o Senhor, Ele quer que nós, mulheres, nos voltemos para a palavra de Deus e reconhecemos que a palavra de Deus é os mandamentos do Senhor, que o Senhor quer que nós obedeçamos, e nós cuidar do lar que Deus nos deu, zelar pela família que o Senhor nos deu. E não que nós íamos delegar isso a outra pessoa, a outra mulher, nem que muitas das vezes a mulher ela deixa seu lar e vai trabalhar fora, coloca uma outra mulher dentro do seu lar para cuidar da sua casa. Ela está delegando uma responsabilidade que Deus deu a ela. Eu não falo aquela mulher que é uma mãe solteira, uma mãe que não tem marido, uma mãe viúva. É diferente, porque ela precisa, ela é tanto a mulher como o homem dessa casa. Mas quando a mulher ela tem o seu marido, então ela deve deixar por a responsabilidade, este marido, ele deve trazer o sustento para o lar. E essa mulher deve cuidar. Não deve colocar outra mulher para cuidar dos filhos, da casa. Porque isso é a vontade de quem? Do mundo, é o feminismo. O feminismo tem falado para as mulheres, você precisa ser independente financeira, você não pode depender de um homem, você não precisa de um homem para você ser feliz. Não, você é autossuficiente, você é capaz, você pode, você é. Só que não é assim que a Bíblia nos fez, a Bíblia nos criou, não é assim que Deus quer. Não é esse o padrão de mulher que o Senhor tem para nós. O padrão de mulher que o Senhor tem para nós é que nós sejamos mulheres férteis, que gerem filhos para o Senhor e que nós cuide desses filhos, cuide deste marido, desta casa, dessa família que o Senhor nos deu. Então esse é o nosso papel. Nós não podemos nos esquecer o nosso papel diante do Senhor. Vamos lá falar sobre Provérbios 31. Que aí às vezes muitas mulheres falam, mas a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que trabalhava fora, uma mulher que fazia isso e aquilo. Tá, mas era uma mulher que estava cuidando do seu âmbito familiar. Ela não deixava a sua família, ela cuidava da sua família e ela trazia o que era necessário para a sua casa. Não tem como nós ler tudo porque é muito longo, né? Fala de Provérbios capítulo 10 até o versículo 30, glória a Deus, até o 31. Então é muito longo para nós ler tudo, senão o vídeo vai ficar enorme, de grande, e muitos vão ficar cansativo, nem vai até o final, né? Mas essa mulher, ela é uma mulher o quê? Virtuosa, e o seu valor é cedro de rubi, glória a Deus. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda lhe faltará. A mulher que cuida do seu lar, uma mulher que cobre a sua família, uma mulher que zela pelo seu lar, que prioriza, né, ao seu lar, a sua família, que reconhece o seu esposo, que tem, né, porque a mulher ela precisa disso, ela precisa honrar o seu marido. Né? É bíblico. O marido, ele deve o quê? Amar a sua esposa. Mas a esposa, a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido, ela deve honrar, ela deve respeito ao seu marido. Louvado é o nome do Senhor.
Vamos lá para 1 Timóteos. Glória a Deus. 1 Timóteos. Deixa eu olhar aqui qual versículo. 2. 1 Timóteo 2. Acho que eu marquei errado. É 2 Timóteo. Marquei o versículo errado. Oh, Jesus, misericórdia. Ai, glória a Deus, né? Acontece. Mas não, tá certo. É 1 Timóteo mesmo. Eu fiz confusão aqui com os versículos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a seguir, diz assim, ó. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças ou ouro ou pedras ou pérolas ou vestido precioso, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer na modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Outra coisa importante para nós mulheres, o nosso traje, as nossas vestes. Tem gente que fala assim, mas sobre vestes, irmã, isso aí não precisa, isso aí é doutrina do homem. Não, é da palavra de Deus. As vestes das mulheres de Deus, elas não são conforme as mulheres do mundo. As mulheres de Deus, elas se vestem com modéstia, um traje de modéstia. A mulher, ela não pode, louvado o nome do Senhor, ser vulgar, ser aquela mulher que quer chamar a atenção. Por quê? Porque a mulher, ela deve chamar a atenção de quem? Do seu esposo, do seu marido. É o dever da esposa o quê? Chamar a atenção somente do seu marido. E não querer chamar a atenção de outros homens, chamar a atenção das mulheres, mas ter um traje honesto, ter pudor, louvado o nome do Senhor, porque as mulheres, né, que faziam profissão de servir a Deus, elas tinham o quê? Boas obras. Então nós mulheres precisamos ter boas obras, nós precisamos ter vigilância com a nossa vida. Louvado o nome do Senhor. Aqui fala também a mulher aprende silêncio com toda sujeição. Significa o quê? A mulher não significa, igual muitos pregam, não, a mulher não pode pregar, a mulher não pode profetizar, a mulher não pode trabalhar na obra do Senhor. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque havia mulheres na Bíblia que serviam ao Senhor, existiam profetisas, né, que estavam ali adorando ao Senhor, estavam ali profetizando. Então não é errado uma mulher ela profetizar, ela orar. A mulher ela não pode, o quê? Passar por cima do marido. Nem, ela precisa ter o quê? Ela precisa ser uma mulher sujeita diante do esposo, diante das pessoas. Às vezes a mulher está ali, né, vamos supor, às vezes a mulher está ali numa roda de amigos, não sei, de vizinhos, e o marido fala algo e ela já começa a gritar, e ela já começa a querer pôr ordem. É isso que a Bíblia fala que nós não podemos, de maneira nenhuma. Nós não podemos usar de autoridade sobre o marido. Então, se é algo que nós, mulheres, vemos que não está de acordo, vamos orar, se for necessário, conversar assim, mas não ter autoridade. Não, eu quero que você faça assim, é do meu jeito. Não, vai ser assim. Nós, mulheres de Deus, não podemos ser assim. Como é difícil para uma mulher, né? Às vezes ser sujeita. A mulher quer ser autoritária, infelizmente, porque pelos dias que nós estamos vivendo, nós vemos que está cada vez mais mudando. Antigamente as mulheres, elas respeitavam mais os seus maridos,
né? Elas honravam os seus maridos. Hoje, o marido fala uma coisa, a mulher fala 5, 6, 7. Não é este o padrão de mulher que o Senhor quer para nós. Qual é o exemplo que nós vamos dar para os nossos filhos? Nós, mães, que temos filhas mulher, como é que nós vamos ensinar a nossa filha a honrar este pai, o nosso, que é o nosso marido, se nós não honrarmos a ele? Se nós não obedecermos a ele, se os filhos, eles seguem o nosso exemplo. Então não tem como você ensinar a sua filha, você deve honrar o papai, você deve obedecer o papai. Talvez ela pode não falar, mas no íntimo dela ela fala, mas como é que a senhora não respeita? Por quê? Porque existe hierarquias, né? Nós não somos maiores do que os homens. Não adianta a mulher falar assim, não, mulher e homem é igual. Não, Deus não fez a mulher e o homem igual. Não, Deus fez o homem como cabeça e a mulher para ser auxiliadora. O homem, ele é o dominador. O homem, ele é... Não quer dizer que o homem também precisa ser aquele homem carrasco, aquele homem que quer, né, ser autoritário com a esposa. Não, é respeito, é amor mútuo. O marido, ele deve o quê? Amar a sua esposa. Ele não deve querer fazer coisas que vai ferir, que vai machucar essa esposa, não. Seja com palavras, seja com atitudes, não. Mas sim, deve ser com amor, né? Então nós mulheres temos que ser sujeitos e aprender em silêncio. Não ser autoritária. Se nós queremos uma coisa da nossa forma, vamos chegar e falar assim, né, igual, por exemplo, meu esposo, eu pensei assim, o que você acha? Né? Louvado o nome do Senhor, não é mais bonito você chegar assim do que você chegar, não tem que ser assim, vai ser assim. Você está tirando a masculinidade do seu marido. Quantas mulheres que reclamam, mas o meu marido, ele... Infelizmente, eu estou dizendo que infelizmente até no meio cristão, muitos dizem, meu marido, ele é frouxo, meu marido é igual um banana, meu marido não tem iniciativa de nada. Mas como é que este marido vai ter iniciativa se você sempre tem a iniciativa? Me fala. Se precisa fazer uma coisa em casa, ao invés de você o chamar e pedir para ele fazer, você já quer ir lá e fazer. Se tem algo para fazer, você não espera por ele, você quer ir lá e tomar a iniciativa e fazer. Não preciso de homem, eu arrumo isso, eu faço aquilo. Como você vai querer que o seu marido tome iniciativa se você está tirando a masculinidade dele? É você que está fazendo o seu marido se tornar quem ele está sendo. Né? Você precisa colocar em eixo. Você precisa colocar da forma certa que o Senhor quer. O homem, ele é aquele que tem que tomar iniciativa. O homem, ele é o macho na família. Ele tem que ter essa masculinidade. A mulher, ela precisa reforçar a masculinidade do seu marido. Né? Não tirar, mas sim que ela venha, né, dar motivos para ele cada dia mais ter essa atitude. Louvado é o nome do Senhor. Aqui o 15 também fala algo muito importante. Fala sobre o que a mulher gerar. Tem muitas mulheres que não querem ter filhos. Mas por causa disso, daquilo, você está indo contra a palavra de Deus. Primeiro, contraceptivo. Contra o nascimento. Contra a criação de Deus. Você acha que você está correto diante de Deus tomando contraceptivo? Você acha que está correto diante de Deus você impedir o que Deus fez você para gerar, para ser mãe? Né? Então, a mulher precisa entender isso também. Nós não podemos, não quero filhos por causa disso, por causa do corpo. Quantas? Não quero ter filho porque vai marcar meu corpo, vai fazer isso e aquilo outro. A beleza, ela passa, ela acaba. Melhor obedecer a Deus do que fazer a vontade da carne e perecer depois. Porque, lembra, no Antigo Testamento, era desonroso uma mulher que não tinha filho. E hoje, muitas mulheres têm a oportunidade de ter filhos e não quer ter. Quer impedir. Quer o prazer, mas não quer o fruto que o prazer dá. Você acha que isso não é errado?
Você acha que esse casamento, essa relação que você está tendo com o seu marido, não está sendo um pecado? Porque você quer aquele prazer. Mas o fruto que aquele prazer dá, você não quer, você descarta, você quer jogar fora, você quer matar, você quer tirar. Não, isso aí você não quer. Isso também não está correto diante do Senhor. Deus, ele não quer nem que seja assim, porque senão nós seremos como os do mundo, em prostituição, né? Querendo só satisfazer a carne, ao invés de buscar a face do Senhor. Vamos lá em Efésios 5:22. Glória a Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha para você ver que interessante. A mulher tem que ser sujeita ao marido como ao Senhor. Aí você fala assim, mas como uma mulher pode ser sujeita ao marido se o marido é ímpio? Aí você vai para a palavra. Aí você vai buscar a face de Deus para que Deus trabalhe sobre a vida deste marido. E você vai ser sujeita a ele, a coisas que não ferem a palavra de Deus. Porque infelizmente tem muitas mulheres que caem no erro de, não, mas o meu marido é ímpio, eu não vou ser sujeita a ele. E ela começa a falar coisas, e ela começa, porque eu sei, porque a Bíblia diz, ela começa a se santificar e começa a cada dia mais, ela própria, não estou falando do Espírito Santo de Deus, não, ela se acha a perfeita, a santa, e ela quer passar por cima de tudo que o marido fala. E ela, ao invés dela ganhar esse marido, ela vai perder ele cada dia mais para Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai conseguir trabalhar na vida desse marido. Por quê? Porque ela não está sendo nem a esposa segundo a palavra de Deus. Né? Porque tem muitas mulheres que muitas das vezes elas só querem que o marido seja salvo porque é a vontade delas e pronto, acabou. Só que elas não fazem muitas das vezes o que elas têm que fazer. Que é ser submissa, é respeitar, é amar, né? É ter limites. Louvado o nome do Senhor. E não querer ser autoritária, arrogante. Isso não deve ser dessa forma. O casamento, ele é simbolizado com a igreja e a Cristo. Jesus, ele é o cabeça da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, no casamento, o homem, ele é o cabeça. A mulher, ela é o corpo. Então, a mulher, ela tem que entender isso. Que ela precisa ser submissa. Glória a Deus ao marido. Vamos lá agora em glória a Deus, Tito. Glória a Deus. Tito 2. Glória a Deus. Olha que tremendo, glória a Deus, essa palavra. Tito 2:3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras nem dada ao vinho, mestra do bem. Glória a Deus. Não dada ao vinho, mestra do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos e amarem seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Glória a Deus. Então, as mulheres, elas precisam ser mulheres sérias. Mulheres, louvado o nome do Senhor, sérias no seu viver. Não pode ser uma mulher caluniadora. Né? Louvado o nome do Senhor, tem que ser uma mulher mestra do bem. Porque, às vezes, a mulher ela quer ganhar o marido para Jesus.
Mas quando chega alguma irmã na igreja, essa mulher começa a falar mal do pastor, começa a falar mal das irmãs, dos irmãos. Como é que o marido vai querer Jesus dessa forma? Me diz. Se você tá ali na igreja e você fala mal daqueles que estão ali com você, você vai perder. Você não está ganhando a guerra. Você não está sendo sábia. Louvado o nome do Senhor. Para você ganhar o seu esposo para Jesus, você precisa o quê? Falar bem da sua liderança, das suas irmãs, dos seus irmãos. Ter vigilância. Uma, que nós não podemos falar mal de ninguém. Outra, porque como nós vamos querer que as pessoas vá a Cristo se nós começar a falar mal uns dos outros? Não tem como. Então, as mulheres mais velhas, elas têm que ensinar as mais novas a serem prudentes. Louvado o nome do Senhor. A amarem os seus maridos e amarem os seus filhos. Quando você ama alguém, você quer o quê? Cuidar. Quando você ama alguém, você quer estar ali por perto, você quer ajudar no que a pessoa necessita. E muitas das vezes tem muitas mulheres que não estão amando o seu esposo. Porque quando o esposo precisa, elas não estão ali. Elas não querem, né, muitas das vezes, auxiliar, ajudar no que precisa. Os filhos, não estão amando os filhos. Desculpa, perdão, glória a Deus. Elas não estão amando os seus filhos, está deixando os filhos com os outros, não está cuidando, não está vendo o crescimento, desenvolvimento dos filhos. Muitos filhos nem consideram tanto a mãe como mãe mais, considera mais a babá. Por quê? Porque a mãe chega, sai de madrugada, muitas das vezes chega à noite e não tem tempo para os filhos, e isso vai acarretar muitos problemas psicológicos lá na frente para esses filhos. Até no desenvolvimento espiritual desses filhos, eles não vão conseguir ter um desempenho. Por quê? Porque eles não estão tendo a base. A família, ela é a base do desenvolvimento. Nós já aprendemos, né? E nós levamos para a nossa vida inteira aquilo que nós vivemos dentro do âmbito familiar. Então é muito importante a família. Ela é a base. Você está cuidando dos seus filhos, você, mãe que cuida, né, da sua filha, você está formando ali uma dona de casa no futuro, uma mãe, né, uma esposa. Então, nós temos a missão, pai e mãe, de nós fortalecer cada dia mais essa família, estruturar cada dia mais essa família em Cristo, com as nossas atitudes, com os nossos jeitos. Nós não podemos deixar para outra pessoa aquilo que é nós que temos que fazer. Tem mães que deixam para a avó já cuidou dos filhos, os filhos estão criados e agora vai ter que cuidar também dos netos. Por quê? Porque a mãe está deixando. Isso não está certo. Pode estar certo para o mundo, porque o mundo distorce tudo que a palavra de Deus ensina. Mas nós cristãos, isso está errado. Está errado. A mulher, ela deve cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu marido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não é querer casar, querer ter um marido seu, mas as demais coisas não quer. Não. Ah, não, eu casei, mas eu não vou depender de homem. Eu quero ter minha independência financeira. Então, por que você casou? Se está na palavra de Deus. A forma certa que nós devemos andar. A mulher, muitas das vezes, ela sai. Quantos problemas acontecem sobre essa questão das mulheres querer sair fora da Bíblia? Querer começar a ter, né, não depende de homem, o feminismo entrou e vai. E não, existe feminismo, gospel, irmã. Não, isso é mentira de Satanás. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus ensina nós, mulheres, como viver. Então, muitas mulheres, às vezes, deixam lá e vai trabalhar fora. Quantas mulheres acabam, louvado o nome do Senhor, infelizmente, é triste, mas quantas mulheres acabam que até traindo seus esposos, porque chega no local de trabalho, o marido, ela vê, às vezes é instantâneo, mas chega no trabalho, sempre tem aquele homem que está lá no trabalho.
E ela acaba cedendo, e ela acaba caindo, e o pecado entra. Mulheres que muitas das vezes ela sai de manhã e vai trabalhar. Quando chega, ao invés do marido ter a esposa ali cuidando da casa, ter a esposa ali arrumada, né, alegre com ele porque ele chegou do serviço para conversar, ou mesmo que às vezes o homem não é de muita conversa, mas ter ali a comida pronta, né, o café, tudo arrumadinho, não. Essa mulher já chega cansada e ela já trabalhou fora o dia todo, agora chega em casa, muitas das vezes tem serviço em casa, muitas vezes tem os filhos também, precisa tomar banho e tal, e não tem tempo, o casal já não tem mais aquela ligação mais. Aí quando chega a noite, que o marido às vezes quer a atenção dela, eu tô cansada, eu não, e já vira pro canto, e aonde o quê? O diabo ele entra, as brechas ela vai sendo aberta, infelizmente. Porque se você não der assistência à sua família, você vai estar deixando o diabo entrar e destruir. Louvado o nome do Senhor, infelizmente. E destruir. Porque é isso que ele quer. Ele quer destruir. Ele quer roubar. Roubar de nós não é só a salvação, igual tem gente que acha, não. Ele quer roubar de nós muitas coisas. Ele quer roubar de nós a nossa família. Porque a família é projeto de Deus. Ele quer roubar os sonhos, os projetos. Mas não, mas irmã, um homem só trabalhando para manter a casa não dá conta. Minha irmã, se está buscando a Deus, você pode ter certeza que Deus vai prosperar e vai abençoar. Porque onde tem obediência, tem as bênçãos de Deus. Às vezes você fala, não, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, as coisas não vão dar. E muitas das vezes você pega seu dinheiro, o que você faz com ele, mulher? Às vezes você vai lá só para comprar coisas para você mesmo ou para o filho, mas quem está sustentando essa casa da mesma forma? É o marido que paga a conta, é o marido que faz isso e aquilo. Quando tem um marido, verdadeiramente segundo a palavra de Deus, porque felizmente também tem muitos homens que não são, também tem o padrão da palavra de Deus. Porque ao invés do que ele ganhar, ele trazer para sua casa, para sua família, porque ele é o provedor, ele às vezes ele gasta tudo lá no boteco. Ele gasta às vezes tudo lá com mulheres. Às vezes ele gasta, eu não estou falando só de homens que estão no mundo, muitas das vezes até muitos que dizem estão crentes, mas infelizmente o dinheiro que pega não cuida da família, não cuida da esposa, dos filhos, às vezes põe defeito, minha mulher está mal arrumada, minha mulher não veste uma roupa bonita, mas se o homem não dela, como é que ela vai vestir? Se ela está sob sua responsabilidade, o homem ele tem que entender, a partir do momento que ele se casa, a partir do momento que esse homem tira esta mulher, seja da casa da mãe, da avó, da tia, seja lá onde essa mulher estava, a partir do momento que ele tira aquela mulher daquela casa, coloca dentro da sua casa, ele tem que entender que ele é responsável para cuidar desta mulher e dar ela o que ela necessita. Claro que tem mulher que quer exagero, né? Tem mulher que quer que o homem faça por ela coisa que tem coisa nem necessária. Às vezes tem um tanto de roupa, mas quer aquele monte de roupa, aquele monte de sapato, aí também já está fora. Mas o homem, ele deve entender isso. A partir do momento que ele se casa, aquela mulher, as necessidades dela é responsabilidade dele. Ele tem que ser responsável por essa mulher. Não é apenas querer o seu corpo, não, mas ele tem que cuidar do físico, cuidar do espiritual, cuidar psicologicamente, tratar com amor, com delicadeza, porque a Bíblia diz que a mulher é mais frágil. Glória a Deus, a Bíblia diz que a mulher, ela é um vaso mais frágil. Então a mulher, o marido, ele tem que entender isso também. Isso não é frescura. Tem homem que fala assim, mas isso é frescura, mulher tem frescura, tem isso. Não é frescura. É porque a mulher é mais frágil. A mulher precisa, do cuidado emocional, de conversa, de às vezes conversar, você perguntar como é que ela tá, você tem interesse, você precisa ter interesse de saber o bem-estar dessa esposa. Porque muitas das vezes tem esposa que desgosta do marido por causa disso. Porque o marido só quer, ela só procura e pronto. Nem não é só isso, o casamento, ele é algo tão profundo que basta nós meditar na palavra, que nós vamos saber e entender qual é o nosso papel.
Então o marido ele precisa sim perguntar como é que foi o dia dessa esposa, ouvir ela, saber o que ela está sentindo, o que ela está precisando. Isso vai fortalecer mais, isso vai deixar com que essa mulher cada dia mais seja mais apegada. Apegada, eu quero dizer assim, em amor, não estou dizendo apego de coisas, não, mas ela vai querer mais cuidar deste marido porque ela está se sentindo protegida, porque ela está se sentindo amada, honrada. Da mesma forma é a mulher. Você precisa se preocupar com o seu marido, né? Perguntar como foi o dia, querer saber, né? Se tem algo que você possa fazer, se tem algo que você possa melhorar para ele. Né? E nós temos que ter, sim, né, essa disposição, entender que a partir do momento que nós nos casamos, nós não estamos para fazer nós feliz. Não, nós estamos ali para fazer aquela pessoa feliz. A esposa, ela precisa entender, não, eu tenho que fazer o meu esposo feliz. E o esposo fazer com que essa mulher seja feliz. Né? Então a mulher ela precisa disso também. Porque senão o homem sente, não, essa mulher só quer só para trabalhar e pronto, não está nem aí comigo. E não é assim. Né? Louvado o nome do Senhor. Nós precisamos, né, cada dia mais estarmos, né? Louvado o nome do Senhor. Prudentes, amando os nossos maridos, nossos filhos, serem moderadas. O Senhor quer que nós sejamos moderadas, boas donas de casa. Olha para você ver. Deus ele quer que nós, mulheres, sejamos boas donas de casa. Cuidar bem da nossa casa. A nossa casa é um lugar de conhecimento, de crescimento, de fortalecimento, de amor, de carinho. Então nós temos, mulheres, ter este prazer de cuidar da nossa casa. Quantas mulheres que acham que não precisa, mas precisa sim. Nós precisamos ter amor para cuidar da nossa casa. Nós precisamos ter amor, esposa, ter amor para lavar as roupas do marido, lavar com amor, com carinho, fazer comida, café para o marido, para os filhos. Nós temos que ter amor para cuidar, porque agradecer a Deus, Senhor, obrigado por eu ter uma família. Obrigado, Senhor, pelo esposo que o Senhor me deu. Né? Porque às vezes o marido está lá suando, trabalhando, esforçando para dar o melhor, para trazer para casa, e às vezes a mulher não está nem aí com essa casa. Quantos homens que entristecem por causa disso? Às vezes o homem vai lá e começa a arrumar algo na casa, e a mulher, ao invés de cuidar, começa a desleixar, deixar de qualquer jeito, ou senão começa a quebrar tudo, ou senão os filhos, não importa se ele vai lá e faz o que quer. Não podemos ser assim diante da Bíblia. Se nós queremos ser sábios, nós precisamos cuidar, ensinar os filhos. Quantos maridos, quantos pais que chegam do trabalho, muitas das vezes, quando eles chegam em casa, eles dão vontade de voltar para trás. Não dá vontade nem de ficar dentro de casa, porque chega, muitas das vezes não tem nada pronto para eles comer, não tem um café. Às vezes chega, a mulher tá com a cara fechada, tá com raiva, tá toda descabelada, não tá nem aí com ele. Aí depois a mulher acha ruim. Meu marido aí chega, ele não quer conversa, ele entra para dentro do quarto e fecha a porta, ou senão ele toma banho, casca fora. Por quê? Porque ele não está achando lá. O marido, quando ele é bem recebido em casa, ele não vai querer ir para a rua. Ele não vai querer se isolar. Muitas das vezes ele vai querer se isolar porque se ele vê uma coisa errada, ele vai arraiar com o filho. Ao invés da mulher deixar ele ser homem, ser autoridade dentro de casa, já começa. Mas eu não gosto que você fala assim com ele. Eu não gosto que você faz isso. E tira a autoridade do marido. Então não pode ser assim. Mulher, você deve educar seus filhos. Você deve ensinar os seus filhos. Falar, filhinho, você tem que me obedecer. Mas quando o papai estiver em casa, obedeça mais. Não grita tanto, não faz tanto barulho. Porque às vezes o marido chega em casa cansado, querendo descansar. E a mulher não está nem aí, os meninos fazem barulho, fazem aquilo. Como esse lar vai ser um lar de paz se não houver... Não tem como ter paz onde não tem ensino. É algo tão tremendo isso. Não tem como ter paz se não houver ensino. Por quê? Porque aonde não tem ensino tem perturbação. Então nós precisamos, mulheres, ensinar os nossos filhos a honrar, a obedecer, a respeitar, né, a cuidar da nossa casa. Assim, filhinho, não burrisca a parede não, filhinho, porque o papai trabalhou tanto, nós esforçou tanto para ter nossa casa. Filhinho, não faz isso, não estraga o chão, porque foi, meu pai trabalhou, fez isso.
Ensine os seus filhos a valorizar essa casa, que né, mesmo, Norma, mas a casa não é minha, não é sua, mas você está morando nela. Enquanto você está morando nela, é como se fosse sua. Ela está aí para você cuidar, você é responsável por cuidar dela. Então ensine seus filhos a não estragar aquilo que tem em casa. Isso é obrigação de quem? Mais da esposa. Porque o marido ele chega, né, ele sai, muitas das vezes, alguns até de madrugada, e chega às vezes de tarde ou de noite. Então a missão de ensinar os filhos é mais a da mulher. Só que de maneira nenhuma a mulher pode tirar a autoridade do marido também sobre os filhos. Porque tem pai que nem raia mais com os filhos. Porque se raiar, a mulher fecha a cara, ela acha ruim, ela briga e não pode. Quantos filhos que não têm respeito pelo pai por causa da mãe? Porque às vezes o pai sai para trabalhar, chega um vizinho, uma vizinha, aí a mulher fala, mas ele é assim, ele faz isso, e meu marido é isso e aquilo, e as crianças estão lá ouvindo. Primeiro que você está desrespeitando sua cabeça, você está desrespeitando você mesmo. Porque a partir do momento que você casa, você é uma só carne com essa pessoa. Então você está desrespeitando a você mesmo, você está falando mal do seu marido. Você já está errado. E pior, você está sendo mais errado. Você está ensinando seus filhos a desonrar, a desrespeitar este pai. Se ele está fazendo alguma coisa que está errado, vai pro joelho, que ó, usa isso, ao invés de usar isso. Nem usa. Porque vai orar, vai clamar, vai pedir, Deus transforma, Deus está fazendo isso. É isso que nós devemos fazer, ensinar os filhos a honrar. Por quê? Porque se você ensina o seu filho a honrar, ele vai honrar também a família dele. Então nós devemos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Por quê? Ser sujeito aos nossos maridos, porque a palavra de Deus não ser blasfemada. Se nós não honramos a nossa casa e nós não cuidamos da nossa casa, infelizmente, né, nós vamos estar sendo ao contrário da palavra de Deus. Outra parte muito importante sobre a palavra de Deus, eu não estou aqui questionando, né, quem sou eu para questionar, estou simplesmente expondo a palavra de Deus. E pela Bíblia, pela palavra de Deus, a mulher ela não deve ser pastora. Não deve ser pastora. Por quê? Porque uma pastora, ela precisa liderar, às vezes até o próprio marido. Isso não é certo. E a mulher está para auxiliar e não para pastorear. Então a mulher ela não deve estar acima do seu marido. Porque aí alguém fala assim, irmã, mas tem Débora. Débora foi uma juíza. Juízes capítulo 4, versículo 4, fala sobre Débora. Só que Débora, a palavra cita bem claro, Débora, mulher de Lapidote. Significando para nós aprender, para nós, pela palavra de Deus, pelos versículos nós lemos já, significa assim, uma mulher que está submissa ao seu marido. Esta mulher ela não está acima do seu marido. Então, ela era uma juíza, mas ela não era uma pastora, alguém que estava à frente, que mandava. Olha para você ver, quando chega em Juízes capítulo 4, versículo 10, quando Baraque ele não quer ir à guerra, quer que ir à guerra sozinho, quer que Débora vá também, porque Baraque ele sabia que Deus estava com Débora, que ela era uma mulher de Deus, que tinha intimidade com Deus. Baraque ele quer que Débora vá também à peleja, à guerra. Então, Débora ela não estava na frente da batalha. Débora estava com quem estava na frente da batalha. Baraque era quem dava as ordens. Baraque é quem estava na frente do exército. Então não era Débora. Então a mulher ela não deve estar na frente. Às vezes alguém fala assim, irmã, mas lá em Gênesis capítulo 29, versículo 9, fala de Raquel. Raquel era uma pastora de ovelhas. Mas ovelhas, não ovelhas simbolizando espiritual. Ovelhas. Ela cuidava das ovelhas de seu pai. Né? Não significa que ela era uma pastora de ovelhas espiritualmente falando, porque ela não era. E olha para você ver o que acontece quando a palavra de Deus, vamos lá, louvado o nome do Senhor, para Gênesis capítulo 31, versículo 19. Essa mesma Raquel, que era uma pastora de ovelhas de seu pai, ovelhas, não está dizendo ovelhas, almas,
ovelhas, bichos, animais. Raquel, ela furtou os ídolos do seu pai. Aí você quer esse exemplo? Você quer, então, passar por cima da palavra e dizer assim, não pode ser pastor? E olha o que aconteceu com essa pastora. Ela furtou os ídolos do seu pai. É exemplo para nós querer? E olha para você ver, quando chega lá em Gênesis capítulo 31, versículo 32, fala sobre o fim, né, de Raquel, porque ela passa por cima da autoridade do seu marido. Ela pegou os ídolos escondidos do pai, ela não honrou o seu pai no erro. Ela escondeu os ídolos do próprio marido. Erro, por quê? Porque nós, como mulheres submissas, nós não podemos esconder nada do nosso marido. Se nós fazer algo, antes de nós fazer, não é se nós fazer, não, antes de nós fazer, a obrigação da esposa é o quê? Ô marido, o que você acha? Eu fazer isso, eu posso? Por quê? Ai, irmã, mas isso está errado. É a Bíblia. É a palavra de Deus. É assim que tem que ser. A mulher ela precisa ser submissa. Ela não pode querer passar acima. Então, ela deve sim querer saber. E aqui Raquel, ela passou por cima da submissão do pai e da submissão do seu marido, que era Jacó. E por causa da desobediência de Raquel, ela acaba morrendo. Por quê? Porque Jacó, ele não sabia que ela tinha furtado os ídolos do seu pai. E então Jacó, ele determina uma palavra, né? Porque ele não sabia que aquela pessoa que tivesse os ídolos, que ela morresse. E acaba que Raquel acabou morrendo no parto, né? Se ela não tivesse passado por cima, isso deixa de exemplo para nós mulheres. Nós não querer ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Deus não nos chamou para ser autoridade sobre o nosso marido, sobre outros homens, não. Deus nos fez para auxiliar o nosso marido. Deus nos fez para o quê? Nós podemos sim pregar a palavra, nós podemos sim anunciar o evangelho de Deus, mas nós querer corrigir, chegar lá, por exemplo, estar na frente de uma obra e corrigir alguém está em pecado e vai corrigir. Deus não nos deu essa autoridade, nem louvado o nome do Senhor. Aí a palavra fala sobre Êxodo capítulo 15, versículo 20, sobre Miriam. Miriam era uma profetisa, né? Era alguém que estava ali no louvor, né? Glória a Deus, que estava ali quando Israel passa ali no rio, louvado o nome do Senhor, no Mar Vermelho, lá no rio, né? No Mar Vermelho, louvado o nome do Senhor, quando eles atravessam o Mar Vermelho, que eles chegam lá na frente, né? Miriam ela pega os tamborins e começa a adorar e a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aí Miriam deixa também para nós mulheres um exemplo muito claro que nós não devemos ser insubmissa, mas submissa. Miriam, ela se levanta contra Moisés. Não é que ela bateu de frente, ela falou de Moisés, porque Moisés tinha se casado com a mulher cussita, que diz a Bíblia. Então, Miriam, é ela que começa aquela sedição e coloca Arão também para falar contra Moisés. E olha para você ver, em Números, no capítulo 12, versículo 15, fala sobre o preço do pecado, porque a mulher não sendo submissa, ela acaba estando em pecado. Louvado o nome do Senhor. A mulher ela precisa ser submissa. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Quando ela não é, ela acaba caindo em pecado. E Miriam, aconteceu isso com ela. Miriam ela ficou leprosa, porque ela falou mal, ela foi contra Moisés. E Deus é tão misericordioso que Moisés, sendo um homem segundo o coração de Deus, Moisés ele ora por Miriam, louvado o nome do Senhor, porque ele não queria que ela perecesse. E então Deus, ele dá o escape, né? Miriam fica ali, naquele lugar, um tempo fechada, sozinha, louvado o nome do Senhor. E enquanto Miriam não foi restituída daquela lepra, o povo não continuou o seu caminho, porque Deus teve misericórdia ali da vida de Miriam, porque o Arão, ele pede pela vida de Miriam. Arão, ele clama, nem foi por causa de Miriam, talvez por causa de Miriam, ela não teria tido aquele livramento, mas Arão, sendo um homem, sendo um líder, um cabeça, ele
ora, ele clama por Moisés para que Moisés clamasse a Deus. E Deus, ele age de misericórdia. Louvado o nome do Senhor. E por último, nós temos um exemplo de mulher segundo o coração de Deus, o padrão de Deus. Se encontra em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 6, que fala sobre Sara. Louvado o nome do Senhor. Que o Senhor, ele quer que nós, mulheres, temos Sara como referência. Porque Sara era obediente ao seu marido. Tanto que Sara chamava Abraão de Senhor. Ela não chamava ele de marido, de esposo, mas ela chamava ele de Senhor, como reverência. Louvado o nome do Senhor. O que Abraão falava, Sara, né, ela estava sempre a obedecer. Então ela é uma referência de mulher para que nós possamos, né, estarmos atentos. Louvado o nome do Senhor, imitarmos primeiramente a Cristo, mas também olharmos para a palavra de Deus, aqueles que são exemplos e aqueles que não são, porque nós aprendemos com aqueles que são e com aqueles também que não são. Nós aprendemos com os que são para que nós venhamos seguir os passos que eles seguiram de obediência, mas nós aprendemos também com aqueles, né, que não são, que erraram, que foram falhos. Com eles nós aprendemos a não falhar, a não fazer aquilo para não desagradar ao nosso Pai, ao nosso Criador. Então, que nós venhamos ficar com esta palavra, com este ensinamento. Eu sei que vai contra a muitas mulheres e talvez até muitos homens. Pode não aceitar essa palavra, mas é a palavra de Deus. É assim que o Senhor, ele quer. Nós, mulheres, sejamos nós submissa aos nossos maridos. E vós, maridos, amai as vossas esposas, coabitai com elas, entendendo que elas são um vaso mais frágil. Louvado o nome do Senhor. Não é como o homem mais resistente, o homem, como se diz, ele é diferente da mulher. Deus não nos fez igual. Não adianta nós tentarmos querer fazer o mesmo papel dos homens, porque não vamos estar agradando ao Senhor, vamos estar fora da palavra e nós vamos sofrer, porque vai trazer sofrimento para a nossa vida, para a vida das nossas filhas, nossos filhos, que lá na frente vão refletir aquilo que nós ensinamos a eles dentro dos nossos lares. Amém? Glória a Deus. E com esta palavra, com esse ensinamento para o teu coração, louvado o nome do Senhor. E vamos a cada dia mais meditarmos na palavra, para que nós não venhamos errar e para que nós não venhamos cair. O diabo está aí, né? O sistema do diabo, o sistema do mundo está aí contra a palavra de Deus, colocando coisas que não são como são e as que são como não são. Mas aqueles que buscarem na palavra não serão confundidos e nem enganados. Então fique na palavra, amém? Fique no Evangelho, fique firmado em Deus, porque nele está a nossa salvação e nós estamos aqui de passagem, nós vamos obedecer a palavra do Senhor. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.